paz a todos. E o Natal se foi, sim, ontem, dia 25 de dezembro, foi comemorado em grande parte do mundo, quase em todo o mundo, essa festa extraordinária. Essa data que lembra a boa parte do mundo que Jesus veio ao mundo. Claro, não precisa nos dar uma lição ou aquela aula dizer, não, Jesus não nasceu em dezembro. Sim, nós nem sabemos, não temos nem ideia, é verdade, quando Jesus nasceu. Mas nós usamos essa data para lembrar de Jesus, para lembrar do nascimento, para lembrar que Deus, o Emanuel, o Deus conosco, ele veio para estar conosco. Então, por isso nós comemoramos, nós festejamos, nós lembramos. Para muitos, é claro, não passa apenas um feriado para descansar, para festejar, para comer muito e beber até cair. Lembrando que muitas vezes as pessoas comem e bebem em exagero, exatamente porque precisam preencher um vazio que existe em suas almas. Seus corações estão tão vazios que precisam preencher com algo. Mas não precisa ser assim. Seus corações estão vazios porque não estão abertos para o verdadeiro Evangelho, para a verdade e para Jesus. É muito interessante, e aqui sim agora vem a parte bíblica que nós sempre usamos. Lucas, quando escreve o seu Evangelho no capítulo 2, ao narrar o nascimento de Jesus, ele começa dizendo que José, aquele que foi o pai adotivo de Jesus, levando a sua esposa Maria, eles saíram de Nazaré por causa de um decreto de César Augusto, o imperador romano havia decretado que haveria um censo, eles seriam contados, recontados, todos que faziam parte do império, e deveriam voltar à sua cidade natal. José morava em Nazaré, mas precisava ir à cidade de Belém, pois ele era descendente de Davi. Ele foi à pequeníssima, miserável, pequeníssima cidade de Belém. É interessante que levou a sua esposa, Maria, que estava grávida. E foi ali, exatamente naquela mísera e pequena cidade, onde nasceu Jesus. Isso porque precisava ser ali, para cumprir-se a profecia lá de Miqueias 5:2, que era exatamente naquela miserável e pequena cidade onde nasceria o Salvador. Tudo dentro da vontade de Deus, dentro dos planos soberanos de Deus. Mas o que é mais interessante, eu queria chamar a atenção para o versículo 7, que é o último versículo dessa primeira frase, ou primeira oração, do primeiro parágrafo, dessa narração de Lucas acerca do nascimento de Jesus. Antes de mencionar os pastores, a primeira narração afirma que ele saiu de Nazaré e foi para Belém, e ali, enquanto ela estava próxima da luz, veio o momento exato, mas acontece que quando o bebê nasceu, ela o enfaixou. O texto claramente no versículo 7 diz que o enfaixou, e a frase seguinte é muito chocante, e o deitou em uma manjedoura, né? Nós já sabemos disso, um lugar simples. Por quê? Porque não havia lugar para eles na hospedaria. A cidade estava repleta de pessoas. Havia pessoas importantes demais, soldados romanos, funcionários do império que estavam ali e eles ocupavam a hospedaria. Só havia lugar para as pessoas importantes deste mundo, mas não havia lugar para o Filho de Deus nascer. Ele nasceu de forma simples. Mas pensando bem, hoje em que muitos comemoraram o Natal ontem e continuam vazios, por quê? Porque eles encheram seus corações, seus estômagos de coisas importantes demais. Muita comida, muita bebida, muita festa, muita alegria, muitos presentes. Mas Jesus não tinha lugar para ele no coração dessas pessoas. Será que você se encheu tanto de coisas importantes demais, valorizadas demais, pessoas, coisas, alimentos, bebidas, festas, diversão, mas não há lugar para Jesus no seu coração?
Será que seu coração está igual àquela estreba ou àquela hospedaria? Não há lugar para Jesus? Jesus, ele continua nascendo em corações humildes como aquela manjedoura. Corações que se quebrantam. Seu coração está tão vazio, tão carente de Jesus, que está se enchendo de coisas que não são perfeitas, que são maravilhosas, não se enche da graça de Deus, seu coração está se enchendo de diversão, comida e bebida, e agora apenas aguarda mais uma semana para no Réveillon comer ainda mais e beber ainda mais e continuar vazio, porque o Natal passou, mas Jesus não passou. Jesus continua vivo. Ele veio e se tornou como um de nós para levar a nossa dor, para sofrer por nós. Mas ele venceu a morte, ressuscitou e está vivo. E você? Continua como a hospedaria, vazia de Jesus, mas cheia de coisas demais, muita importância, dá importância a tantas coisas. O Natal passou e fez alguma diferença na sua vida? É momento de refletir. Seu coração está como a manjedoura ou como a hospedaria? O seu coração tem Jesus de verdade ou o seu coração apenas está cheio de trivialidades e coisas demais importantes? Por causa disso, não há espaço para Jesus. Que Deus possa cuidar e abrir seu coração para receber Jesus como aquela manjedoura. Que Deus abençoe.